vez mais eu peço a sua ajuda, peço a sua força. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostar desse vídeo e de outros, deixe o seu like. Se você não gostar, deixe o seu dislike. Se você gostar, compartilhe. E peço também que você ative aí o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo aquilo que eu tenho postado no canal. O vídeo de hoje eu quero estar tratando um tema aí bem polêmico que tem sido motivo de muitas críticas. Inclusive eu fiz um texto, né, sobre esse tema, onde eu expus a minha opinião, onde eu deixo ali, na verdade, a minha opinião, e eu quero estar usando esse texto, que está aqui comigo no notebook, para me auxiliar a falar com vocês. E o tema que eu quero tratar e deixar a minha opinião, o tema é esse: é errado as igrejas pedirem dinheiro em meio à pandemia do coronavírus? Eu quero saber a sua opinião. Deixa a sua opinião aí no comentário embaixo aí, se você acha certo, se você acha errado as igrejas pedirem dinheiro em meio à pandemia do coronavírus. Sobre esse tema, eu quero aqui fazer quatro considerações que eu quero compartilhar com vocês. A primeira consideração que eu faço sobre esse tema é essa: não se pode negar que as instituições têm necessidades. E quais são elas? Aluguel, água, luz e etc. Sendo assim, com algumas considerações, não vejo ser totalmente errado as instituições pedirem ajuda financeira. Então, a primeira consideração que eu faço sobre esse tema é que as instituições elas têm as suas necessidades, como aluguel, água, luz, etc. Então, com algumas considerações, eu não vejo ser totalmente errado as instituições pedirem dinheiro em meio à pandemia do coronavírus. A segunda consideração que eu faço sobre esse tema é essa: a necessidade básica do indivíduo e da família vem na frente da instituição, é mais importante. O que quero dizer com isso? Quero dizer que primeiro supra a sua necessidade, da sua família, do seu próximo, e depois, tendo condições, não vejo problema em ajudar a instituição denominada igreja. A necessidade humana é maior que a instituição. Então, a segunda consideração que eu faço sobre esse tema é que é mais importante, está em primeiro lugar a necessidade do indivíduo, do ser humano, né? Está na frente da instituição. Então, primeiro você supra a sua necessidade, a necessidade da sua família, do seu próximo, e depois, tendo condições, você supra, se puder, né, a necessidade da instituição. O ser humano, né, a necessidade do ser humano, ela está acima de toda e qualquer instituição, Então, essa é a segunda consideração que eu faço sobre esse tema. Terceira consideração que eu faço sobre esse tema é essa: vejo que o erro de algumas instituições é que elas são ricas, têm dinheiro em caixa para pagar suas próprias despesas e ainda ajudar os que precisam, e assim não fazem. Então, terceira consideração que eu faço aqui é que existem muitas instituições religiosas que são ricas, elas têm dinheiro em caixa para pagar as suas despesas, como aluguel, água, luz, etc., e ainda ajudar os que necessitam, e assim elas não fazem. Então, o que elas fazem? Elas mantêm o dinheiro em caixa e continuam a pedir desesperadamente dízimos e ofertas. Elas mantêm o dinheiro em caixa e ainda continuam desesperadamente a pedirem dízimos e ofertas. E eu fiz um comentário aqui nessa terceira consideração que eu digo o seguinte: é raro a instituição religiosa que ajuda alguém. É raro a instituição religiosa que ajuda alguém. Talvez você que está me ouvindo aí dizer isso, você pode dizer: pô, irmão, você está um pouco equivocado nessa sua
afirmação de que é raro a instituição religiosa que ajuda alguém. Eu digo que não. Sabe, o que você vê por aí ajudando as pessoas, entregando cesta básica, fazendo sopão e ajudando de várias maneiras, geralmente não é a instituição religiosa, é a igreja. Você tem que aprender a separar a instituição religiosa da igreja. A instituição religiosa é uma coisa, a igreja é outra. A igreja é outra. É raro o pastor que mete dinheiro a mão no caixa da igreja e fala aqui, ó, toma, compram 100 cestas básicas para ajudar as pessoas. É raro. O que você vê ajudando por aí, na grande maioria das vezes, é a igreja, é os irmãos que levantam a necessidade de alguém, e aí um vai lá, dá um arroz, o outro dá um feijão, o outro dá um macarrão, o outro um pó de café, o outro dá R$30, o outro dá 50, e assim eles ajudam os necessitados. Mas dificilmente você vai ver o pastor meter a mão no caixa da igreja, da instituição, e dizer, tomam, compram 100 cesta básica e ajudam as pessoas. É raro. Não estou dizendo que é impossível que isso não aconteça, mas é raro. Quarta e última consideração que eu faço desse tema é contra a pregação, o sermão de alguns pastores que usam a motivação errada para persuadir o povo a ofertar e a dizimar. E aqui eu quero apresentar um modelo para vocês de sermão que eu reprovo e que esses pastores usam geralmente. E o modelo é: meus irmãos, vocês não iriam receber esses R$600 do governo, mas Deus moveu os céus e a terra e fez com que o governo liberasse esse dinheiro a vocês. É uma bênção de Deus. Agora, vocês têm que trazer o dízimo desses R$600 na casa de Deus e Deus vai abençoar vocês. Olha, muitas pessoas não veem mal nesse tipo de sermão, afinal, é um erro sutil, mas eu quero mostrar a vocês aonde está o erro nesse sermão. E eu quero dividir esse sermão aqui em 3 partes. A primeira parte, que eu divido esse sermão é essa: esses R$600 é uma bênção de Deus. Sim, R$600 ajuda muitas pessoas? Sim, então é uma bênção de Deus. Então até aí no sermão tudo bem, bacana. A segunda parte do sermão é: tragam o dízimo dos R$600 à casa de Deus. Aqui nós encontramos um erro teológico, porque no Novo Testamento, casa de Deus não é prédio, não é o estabelecimento. Casa de Deus somos nós. 1 Coríntios 3:16. Nós somos o templo e nós somos a morada de Deus. Não é o prédio que você congrega, não é o estabelecimento que você congrega, não é, somos nós somos a casa de Deus. Mas vamos deixar esse erro teológico de lado e vamos passar para a terceira parte. A terceira parte desse sermão que eu reprovo e que esses pastores geralmente usam é o seguinte: tragam o dízimo desses R$600 e Deus vai abençoar vocês. Já reparou que a maioria dos pastores não usam a generosidade e o amor como um elemento motivador ou motivacional para fazer as pessoas doarem, dizimarem e ofertarem? Já reparou isso? Esses pastores nunca, eles usam o amor e a generosidade como um elemento motivacional que vai lhe motivar a você dizimar, a você ofertar, a você colaborar com alguma coisa. Eles nunca usam a generosidade e o amor como elemento motivador, motivacional. Nunca usam. Eles dizem mais ou menos assim: olha, se vocês ofertarem, Deus vai abençoar vocês. É isso que eles dizem geralmente.
Olha, se você der R$100, Deus vai te dar 1.000. Se você ofertar X, Deus vai te dar o triplo, o dobro e por aí vai. Geralmente é dessa forma. E eu escrevo aqui, sem generalizar. Tem uns pastores que são piores ainda, porque usam do medo para arrancar dinheiro do ingênuo povo. Eles dizem, se você não der dinheiro na igreja, você vai dar na farmácia, na luz, na água e etc. Porque quando você não devolve o que é de Deus, você dá legalidade para o devorador entrar na sua vida. Esse tipo de sermão, ele é um absurdo, é um absurdo. Tem pastor ainda que é pior. Além de ele usar a motivação errada, ele usa o elemento medo para poder arrancar dinheiro do povo. Eles dizem, olha, se você não der dinheiro na igreja, você vai dar dinheiro na farmácia, você vai dar dinheiro na luz, né, na água, você vai gastar com isso. Porque quando você não devolve o que é de Deus, na casa de Deus, no templo, no prédio, no estabelecimento, na instituição, você dá legalidade para o adversário, para o devorador entrar na sua vida e destruir tudo. Meus irmãos, esse sermão, ele tem que ser reprovado por nós. Ele é reprovável, ele não é bíblico. Os pastores, eles têm que usar o elemento generosidade e amor para motivar as pessoas a doarem na igreja, a suprirem a necessidade da instituição e do seu próximo. Se você ler 2 Coríntios capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 15, você vai ver que em nenhum momento o apóstolo Paulo, ele usa do medo, da obrigatoriedade, sabe, para convencer os coríntios a ajudar os irmãos necessitados da Judéia. Em nenhum momento. E agora aqui eu quero encerrar, quero finalizar esse vídeo dizendo o que eu, né, e a minha igreja, a minha instituição, ela fez. Eu quero falar um pouco sobre a minha instituição. Nós não tínhamos, como instituição falando, não tínhamos dinheiro em caixa nem para pagar as nossas despesas de aluguel, água e luz. Não tínhamos dinheiro em caixa para pagar as nossas despesas. E surgiu a necessidade de nós ajudarmos alguns irmãos. Então o que nós fizemos? Nós levantamos essa necessidade e nós, como igreja, nós ajudamos esses irmãos que estavam precisando. Um deu arroz, o outro deu feijão, o outro deu pó de café, o outro deu dinheiro, o outro deu linguiça, o outro deu manteiga, o outro deu ovo, enfim. E como igreja, nós ajudamos os irmãos que estavam em necessidade. A instituição a qual eu pertenço não tinha condição de tirar dinheiro do caixa, né, e ajudar esses irmãos, porque não tinha dinheiro nem para pagar, né, a despesa da instituição, aluguel, água e luz. Então nós ajudamos como igreja. Olha, que Deus venha nos abençoar, e eu espero ter sido bem claro com vocês, ter passado essa mensagem de uma forma bem clara. Espero que vocês tenham entendido. Eu encerro aqui esse vídeo dizendo uma vez mais: a necessidade humana é maior do que a necessidade de qualquer instituição religiosa.